Sim. Vamos parar com essa esculhambação. Preciso falar com o Márcio Freire, VP de Negócios do Atlético, que está com a gente online. Ô Márcio, prazer te receber aqui. E um prazer mesmo, não é para fazer onda, não é para agradar o convidado, mas quando você foi contratado, eu fui para uma pessoa de mercado, inclusive trabalhou no Atlético, para saber. Perguntei para essa pessoa, quem é o Márcio Freire? E eu não vou te dizer quem é, pediu reserva, mas falou maravilhas ao seu respeito, ao seu trabalho. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui nos Donos da Bola para a gente poder falar de uma área que você está atuando aí e que me parece começar muito bem, Márcio. Bem-vindo. Pô, que coisa boa, Everton. Fico muito feliz de ter o espaço aqui aberto para a gente falar um pouquinho sobre a área de negócio do clube e que bom que falaram bem de mim. Espero que, né, as expectativas ali geradas elas sejam cumpridas e executadas ao longo dos próximos anos aqui que eu estiver na área de negócio do clube. Então, obrigado pelo espaço aqui para falar um pouquinho. Fico bem feliz aí com a abertura. Ô Márcio, o que o torcedor gosta e a razão da existência de um clube é, de fato, a sua torcida. O que o torcedor gosta é da transparência, desse contato mais amplo, né? O torcedor quer ver o Márcio, o torcedor quer ouvir o Márcio. Então, quando conversando com a assessoria, o pessoal falou, pô, o Márcio Freire e tal. Eu falei, pô, eu gostaria de falar com o Márcio. Eu gostaria de saber, primeiro, quais as atribuições de um VP de negócios no Atlético para a gente entender e até ampliar essa conversa com você, Márcio. O que o Márcio, de fato, cuida dentro do Atlético? Perfeito, Everton. Então, só para tentar explicar aqui de forma mais simples possível, né? Aqui estão 3 grandes áreas sob a minha responsabilidade no clube, né? Toda a parte de engajamento com o torcedor, né? E todas as iniciativas de engajamento do torcedor, então incluindo o Galo na Veia, especificamente, que é o programa de sócio-torcedor, mas qualquer iniciativa de engajamento com a torcida é uma das grandes áreas aqui da área de negócio. Uma segunda grande área, né? Que é o nosso relacionamento com os parceiros, né? E quando eu falo parceiros, são empresas e pode ser um patrocinador, mas pode ser um parceiro aqui de diversos formatos, uma parceria de diversos formatos, e uma outra grande área que é uma área de eventos na arena, né, e utilização da Arena MRV para eventos além do futebol especificamente, né. E hoje a estrutura da vice-presidência de negócio, ela tem essas 3 grandes áreas e tem uma área uma diretoria de novos produtos e projetos que mune toda essa estrutura aqui com novos projetos, novos produtos. Então, é basicamente isso que está sob a minha responsabilidade hoje dentro do clube. Quero aproveitar, então, para a minha primeira pergunta, já os colegas também vão fazer, exatamente envolvendo a Arena MRV. A Arena MRV ela foi construída e depois a troca do gramado para esse gramado atual que em caso de um show, né, ele não fica danificado e tal, e o futebol transcorre ali com as datas normalmente. Depois da sua chegada, depois da troca do gramado e diante de tudo que foi acordado entre o clube e o Márcio Freire, o grande número de eventos na Arena MRV é uma forma de fomento da economia do clube, das finanças do clube. Isso foi pedido a você para que ampliasse o número de eventos na Arena MRV, para que o clube faturasse mais e que ajudasse a pagar todas essas contas que a gente sabe que estão apertadas? Sem dúvida, né, Everton? Acho que aqui o que eu posso falar, e eu acho que é o dado mais tangível aqui para a gente conversar sobre esse tema, é que no ano de 2026 a gente vai dobrar a receita de eventos fora jogos em relação a 2025. Então, notícia muito boa, né? E quando eu falo eventos aqui, não só grandes shows, né? A gente tem uma parceria com a Live Nation, que traz grandes shows de nível internacional. A gente vai ter o Djavan aqui no dia 18/7, né? Que nos próximos dias, mas outros shows também no segundo semestre. Então, a gente tem sim essa parceria com a Live Nation e com outros produtores de evento que trazem grandes shows para a arena, mas eventos médios, por exemplo, eventos corporativos, a gente tem isso aqui todas as semanas, né? A gente teve a Mineira Con na semana passada, então todas as semanas a gente tem eventos médios aqui, e eventos pequenos, como um aniversário de criança. Não sei se vocês já viram isso aqui acontecendo, mas a gente tem aniversários de criança, são muito legais, casamentos, a gente tem festas, né, diversas aqui dentro da arena, e a meta esse ano é que a gente tenha no mínimo 100 eventos na arena, o que seria um de mais de eventos da. Nós estamos com... Acho que voltou. Voltou. Pequenos cortes, mas agora voltou.
E ficou exatamente na parte que você falava, de dobrar o número de eventos em relação ao ano passado, mas que esse ano, pelo que eu entendi, serão cerca de 100 eventos, Márcio. Foi isso que nós entendemos aqui? Bom, deu uma travada no sinal do Márcio. Só você restabelece, Andrezão, por gentileza, para a gente ver. Eu não sei se o problema está no sinal dele lá, que parte para cá, mas a gente vai restabelecer o contato e tentar fazer. Hoje a gente consegue clonar uma pessoa. Se amanhã eu falava, eu quero um outro valor. Eu já sou do tamanho do... A Gemini vai te responder assim, já existem 2 pelo tamanho que ele é. Não, porque é o seguinte, nós conseguimos clonar o valor, eu quero outro valor, você toma. E nasce de parto normal já desse tamanho, se precisar. Mas nós, quando vamos fazer uma chamada de vídeo, nós ainda não temos uma internet de muita qualidade. Pneu furar e você ter que trocar. O pneu não poderia furar. Não, ele teria que ter uma vida útil. Mas tem um pneu que não fura. Eu vou te explicar sobre isso no podcast V8, que em outra vai participar. Deixa eu voltar com o Márcio aqui, que agora parece que agora o sinal restabeleceu. Márcio, só pegando um gancho aqui no final da sua resposta, de dobrar o número de eventos em relação ao ano passado e que esse ano de 2026, cerca de 100 eventos realizados na Arena. Foi isso que você quis dizer? Exatamente, na verdade a gente vai dobrar a receita em relação ao ano passado e a gente quer ter no mínimo 100 eventos aqui na Arena durante o ano de 2026. Então esses são os números, tá, Everton? Boa tarde, Márcio. Breno Galante, um prazer te receber aqui. Ô Márcio, eu queria que você falasse para o torcedor, né, essa nova ação que o Atlético está fazendo, né, está colocando aí 5 mil ingressos à disposição daqueles torcedores que ainda não conhecem a Arena MRV. Eu já, desde antemão, já falo que eu acho que é uma grande ação do Atlético para poder abrir esse espaço para esse torcedor que ainda tem essa necessidade, não conhece a Arena MRV. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como vai funcionar. A gente já sabe que o torcedor vai ter que fazer a sua identificação facial com antecedência, vai ter que retirar o ingresso com antecedência. Se você pudesse explicar isso com mais detalhes aí para o pessoal. Obrigado pela pergunta e, obviamente, pela visibilidade do tema, né? A gente fez um esforço muito grande para colocar essa iniciativa de pé, tá, Galante? A gente, ao longo do tempo, ouviu a nossa torcida e agora, de forma muito estruturada com o Conselho da Massa, né? Então, essa iniciativa ela foi inspirada nos feedbacks que a gente recebeu nas reuniões do Conselho da Massa, de uma necessidade maior de inclusão da nossa torcida, e principalmente num segmento da torcida que nunca teve acesso à Arena. Então, a gente quer prover esse acesso, né, e ter essa primeira experiência. Então, para esse jogo, Galante, a gente vai disponibilizar 5 mil ingressos para pessoa que nunca veio à Arena, e a gente vai ter no mínimo 3 jogos no segundo semestre com a mesma iniciativa. Tá? Então, no mínimo, quando eu falo no mínimo, são 3 jogos garantidos nos quais a gente vai ter uma carga de ingressos direcionada para quem nunca veio à Arena. Então, para que essa pessoa ela esteja apta a fazer isso, o que ela tem que fazer? Até às 17 horas de amanhã, quarta-feira, ela tem que fazer o seu cadastro, né, de biometria facial via Galo ID, o galoid.com.br, e também ter um sócio Galo na Veia ativo. Pode ser o sócio gratuito, tá? A gente tem o GNV da Massa, que é um sócio gratuito. Tem um outro caminho para fazer isso de uma forma mais simples, que é baixar o super app do Galo, e por ali já vai fazer o cadastro da biometria facial e também já vai aderir ao GNV da Massa no mínimo, né? Pode aderir a outros programas sim, mas o GNV da Massa no mínimo, para que esteja apto a fazer o resgate. E o resgate dos ingressos, ele vai acontecer de sexta-feira às 9 da manhã a sábado às 9 da manhã, nas primeiras 24 horas. Então, os primeiros que entrarem ali e fizerem o resgate dos ingressos, os primeiros 5 mil, terão acesso a esse ingresso de forma gratuita. E essa é uma das iniciativas do clube de inclusão, né Galante? A gente já tem o ingresso a R$ 29,90 do setor Internorte, né? Já há algum tempo isso acontece. A gente tem o GNV Instituto Galo. Então, o clube ele mostra uma direção clara de inclusão e acesso, ao mesmo tempo que a gente tem que ter sustentabilidade financeira, né? Então, a área de negócio aqui, e aí a minha função especificamente, e é uma vontade
pessoal do Márcio é garantir que a gente tenha inclusão e que a torcida em todos os seus segmentos esteja incluída no dia a dia do clube, no dia a dia da Arena, ao mesmo tempo que o clube seja sustentável financeiramente, que é super importante, né? A gente fez um investimento massivo aqui nessa Arena para que ela seja a nossa casa, a casa que é. A Arena é espetacular do ponto de vista de experiência, e o que a gente quer é que todas as pessoas consigam ver isso e ter essa experiência direta aqui na nossa casa, né? Márcio, boa tarde, satisfação, é Elton Novaes falando com você. Eu queria saber o seguinte, você fala aí a respeito do tirar o ingresso, do ir no app do Atlético, mas a gente sabe que tem muitas pessoas, principalmente pessoas mais simples, que não têm nenhum acesso à internet. E é um trabalho que vocês também, eu acredito que vocês devam trabalhar com isso, que as pessoas mais simples, que ainda não foram à Arena, elas têm essa dificuldade também. É possível ter uma outra forma que não seja a internet para atender essas pessoas? E o que o Atlético pode fazer mais para minimizar a elitização das arenas, não só a do Atlético, como outras arenas também? Eu sei que os custos são altos, são altíssimos, mas o que fazer para se voltar a ter mais povo dentro da Arena MRV? Elton, muito obrigado pela pergunta e faz muito sentido o que você traz aqui, né? Eu acho que todas essas iniciativas que eu elenquei aqui anteriormente, elas vão na direção de maior inclusão e de ter o acesso, né, do povo aqui, como você trouxe, né, e da grande massa à arena e ao clube, né? Acho que é muito importante a gente ir nessa direção. Um ponto aqui, né? As pessoas que tiverem dificuldade de alguma forma para se cadastrarem por meio das plataformas digitais, elas podem vir aqui até o atendimento do GNV, que eu falo aqui porque eu estou na Arena, né? Então pode vir aqui até a Arena, né? O meu time ali, direto do GNV, que é liderado pelo Hugo e pela Isa, é um time espetacular, vai atender os torcedores com a maior paciência para ajudá-los no cadastramento. Hoje, o cadastramento da biometria facial, ele é obrigado por lei, né? Não tem como o Atlético fazer algo diferente disso, então ele é obrigatório por lei. Então, o que a gente tem tentado é encontrar caminhos para que a gente consiga ter o maior cadastramento da biometria facial, né? E por maior acesso dos torcedores à Arena, né? Um acesso facilitado. Então, a gente sim terá mais iniciativas nesse sentido. Além disso, tá, Elton, que eu acho que é um tema importante, quando você está de elitização, né? Eu acho que aqui a gente tem uma vontade muito grande de ter um maior sortimento de produtos dentro da Arena, com maior acesso para as pessoas, a gente ter produtos, né, que porventura tenham um preço reduzido, né? Então a gente ter promoções com parceiros aqui para nos ajudarem nesse sentido. Então, o que a gente puder fazer do ponto de vista de acessibilidade e inclusão, ao mesmo tempo que a gente tem sustentabilidade financeira, que é um tema que eu já trouxe anteriormente aqui, a gente vai fazer, né? Eu acho que o compromisso meu aqui, o compromisso do Galo em si, é que a gente sempre mire nessa direção, tá? Eu vou te chamar só para complementar, que você queria fazer um complemento em cima da resposta do Márcio. Não, então, eu estava falando que é mais simples, às vezes, para algumas pessoas irem até a Arena MRV e procurar a gestão, o pessoal, ou ligar, fazer algum contato que fique mais fácil para o povo, para as pessoas que não têm internet, que não foram ainda na Arena MRV, que é uma baita de uma arena. Eu acho que todo atleticano deveria, em um momento, ir à Arena, que é um espetáculo realmente, mas que fica longe dos valores, que tem dificuldade. Eu tenho parente que tem dificuldade de entrar no app do Atlético, no app que é para tirar o ingresso. E isso eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui que está aqui no estúdio já teve esse tipo de dificuldade. Então, por isso que foi a minha pergunta, preocupado com as pessoas que não têm acesso à internet e que têm dificuldade de mexer com o app do Atlético e outros apps, tá? Eu não estou falando que é o app do Atlético não, né? Que tem dificuldade. É de reconhecimento facial, é de fazer o cadastro tudo direitinho. Tem muita gente que tem dificuldade. Meu filho, ontem eu fui fazer um pix pro meu barbeiro, Bruno, e caiu pra Janaína. Ainda bem que a Janaína me devolveu. E eu fui lá e paguei o Bruno. Aliás, o Bruno, o barbeiro Nômade. Beijo pra você, tá sempre ligado. Ô Márcio, eu vou te chamar daqui a pouco. Deixa eu só dar uma faturada aqui. Daqui a pouco a gente continua. O Rap vai perguntar, o Valu também. Eu tenho outra pergunta pra fazer pro Márcio Freire, que é VP de Negócios do Atlético. Mas agora eu preciso dar... Voltando com o Márcio aqui, Rap Show. Márcio, prazer falar com você. Tudo bem? Ô Márcio, a minha Tudo pergunta... jóia. Bom que a gente falou na semana passada, né, Rap? Foi, a gente bateu um papo. Eu te adiantei que ia ter coisa legal na segunda-feira, então teve coisa legal mesmo. Teve mesmo. A palavra foi mantida. Ô Márcio, sobre o manto da massa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estratégia deste ano e se
o Galo pretende jogar com este manto da massa? Super boa pergunta, né? Já comecei a dar alguns spoilers aí sobre o manto da massa nos últimos dias. O manto esse ano ele vai ser o manto mais massa, o manto com a maior participação da torcida, né? E a participação do vencedor de material esportivo, que é a Nike. Coisa que era muito pedida no passado e que não estava acontecendo, né? Não aconteceu nos últimos anos e esse ano a gente conseguiu a parceria e a Nike... Pô, caramba, numa ótima resposta, a internet travou de novo. Mas se Deus quiser, a gente vai voltar e ele vai responder a sua pergunta. Porque a pergunta era boa, a resposta melhor ainda, mas a internet acontece. Dá uma engasopada. Sabe como é que é? Travou. Acontece. Daqui a pouco a gente vai chamar o Márcio novamente. Você que está ligando agora, o Márcio Freire, VP de Negócios do Atlético. E aí a gente já falou, ele já falou aqui sobre essa aproximação, né, do povo atleticano, que rolou mesmo, e rola uma elitização. Quando você vai nas arenas, você vê que mudou muito o perfil do público que ali está presente e tal, do aumento, né, de dobrar o faturamento, o número de eventos e o faturamento em relação a 2025, no ano de 2026, com muito mais eventos ali na Arena MRV, enfim. E agora o Rep perguntou sobre a questão do manto da massa, etc. Ele estava respondendo, a internet deu uma travada, já o Andrezão está restabilizando aí. E enquanto isso, eu tenho um recado para a... Voltando com o Márcio Freire, agora a internet restabeleceu o bom sinal. Márcio, você lembra da pergunta do Rep? Eu queria que você iniciasse a resposta, porque começou a dar umas picotadas aí e a gente não entendeu. Por favor. Sem problemas, conto aqui para vocês, né? O manto da massa, nesse ano, né? E a gente vai lançar nas próximas semanas, ele vai ser o manto mais massa, né? Eu tenho falado isso, eu comentei com ele na semana passada que a gente se encontrou. É o manto com a maior participação da torcida na construção desse manto, né? A torcida vai falar realmente o que ela quer. E o mais legal, o nosso fornecedor de material esportivo estará conosco, coisa que não foi nos últimos anos de manto da massa, né? A Nike, ela fez questão de estar conosco no manto e ela disponibilizou os melhores designers do mundo para que ouçam a nossa torcida e a partir disso eles construam um manto ali e possam ser escolhidos pela massa, a versão final. Então vocês vão ver um pouco dessa mecânica, essa dinâmica do novo manto, né? Ele vai ser um manto com a maior inclusão da opinião da torcida e do que ela quer realmente. Então, cenas dos próximos capítulos aí, dos próximos dias. Paulo Zero. Ô, Márcio, boa tarde para você, Thiago Valor aqui falando. A gente sabe que programas de sócios torcedores ao longo do futebol brasileiro sempre tem uma demanda, nunca vai existir, eu até costumo brincar, nunca vai existir o programa de sócio perfeito, né? Nessas mexidas que você está fazendo, para 2027, claro, a gente já está no meio da temporada, mas para 2027 você pensa em dar uma reestruturada, em dar uma repaginada, às vezes é melhorar alguma coisa num perfil de sócio aqui, acolá, repito, mesmo que isso seja feito anualmente, sempre vai ter uma demanda de algum torcedor não conseguindo ser atendida, mas pensando até em quem sabe, ainda melhorias nesse programa de sócio. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a você pela pergunta, Thiago. E a gente ouviu também bastante do Conselho da Massa sobre o programa de sócios, né? Eles trouxeram várias demandas, né? E a gente vai ampliar já no segundo semestre muitas das experiências que eram pedidas pelos sócios, né? Por exemplo, a visita à Cidade do Galo, a gente vai dobrar o número de visitas disponíveis para o sócio resgatar como experiência. Uma das experiências, né, que eu falo que são das mais legais aqui do clube, que é a entrada da criança com o jogador em campo, coisa que era só institucional no passado, ninguém sabia como podia fazer para o seu filho entrar em campo. A gente vai começar a disponibilizar isso também dentro do programa de sócios. E nos próximos 45 dias vão vir muitas coisas relacionadas ao programa de Thiago. Acho que aqui a gente vai ter o GNV focado no sessionário de cadeira cativa e camarote. A gente tem o resgate de algo que era muito pedido no passado, que é o GNV Black. Então, quem é atleticano aqui vai lembrar, e todo mundo sempre pede, sempre volta ali a memória ao período do GNV Black. Então, a gente ouviu e vai resgatar esse programa aqui nos próximos 45 dias. E dentro das experiências também, a gente lançou há pouco tempo o Galo Experiências. Não sei se vocês viram. Agora, todas as experiências do Galo, elas estão direcionadas e acoladas dentro de um site, que é o Galo Experiências. E ali você pode ver tudo que a gente tem hoje de experiência aqui relacionada à arena, ao clube. Então, tem muitas coisas legais por vir. Mas, pegando a sua pergunta aqui, né, de forma estrutural, a gente vai fazer uma mudança enorme no programa de sócios a partir de... Eu vou insistir no sinal com o Márcio Freire, estamos aos poucos, mas está indo. Aos poucos, mas está indo. Bacana, total, né? E esse trecho final é muito importante. Na verdade, eu gostei da ideia do Black dos dois trechos importantes das respostas, a internet travou.
E aí a gente vai restabelecer novamente com o Márcio. Voltou com o Márcio? Meu Corsa fez Então, isso. vamos lá. O Márcio parou exatamente quando você disse que em 2027 teria uma profunda mudança no plano de sócio. E pode continuar, por favor. A gente está ampliando a quantidade de planos para o segundo semestre. Então, segundo semestre desse ano, a gente já vai ter bastante coisa acontecendo e muitos lançamentos no segundo semestre, mas uma mudança muito estrutural do programa ela vai acontecer a partir de 2027. Eu espero que dê para antecipar um pouquinho no fim do ano, mas aqui, sendo seguro em relação ao lançamento disso, vai ser para 2027. E aí, a gente, na linha do que o Thiago trouxe, né, cada torcedor quer alguma coisa, né? E quando a gente viu ali no Conselho da Massa, muitos traziam uma demanda dos torcedores do interior, outro trazia a demanda dos consulados, outro dos sessionários de cadeira cativa e camarote, outro das torcidas organizadas. O que a gente quer é que a gente consiga abarcar dentro desse novo sócio-torcedor, desse novo Galo na Veia em 27, a demanda dos mais diversos segmentos da nossa torcida. Então, eu estou muito animado, é algo que eu falo que eu sonhei com isso depois de muito ouvir ali do Conselho da Massa, sonhei com esse tema aqui para 2027 e a gente vai desenvolver ao longo do segundo semestre para que a gente lance lá na frente e que todos os segmentos dos torcedores sintam-se incluídos no programa Galo na Veia, tá? Márcio, é um desafio para vocês que lidam com negócios de clubes, mas a gente vê alguns planos de sócios que são um grande sucesso. Por exemplo, a Arena Corinthians, você nunca vê a Arena Corinthians vazia numa primeira rodada de campeonato estadual, num campeonato, numa Sul-Americana, numa Libertadores, num Brasileiro, a Arena do Corinthians sempre está lotada. Tem planos que eu não sei exatamente destacar aqui agora, e nem teríamos tempo para destacar os principais planos, que fazem com que a Arena fique sempre cheia. Eu acho que isso é um desafio para você também. Fazer com que em todos os jogos do Atlético a Arena receba um bom público. Frita na cabeça do Márcio Freire hoje. O que fazer para que o torcedor esteja presente em todos os jogos? Existe a possibilidade de, em alguns jogos, os preços serem módicos e que a presença em jogos menos importantes dê alguma vantagem para o torcedor em jogos mais importantes? Frita na sua cabeça essa ideia de mudar esse planejamento, Márcio? Sem dúvida, Everton, assim, acho que todo o tema hoje de torcedor no estádio, o que a gente chama de match day, né, que é a presença do torcedor no estádio, hoje ficam sob a minha gestão, né? Então eu olho muito para isso no dia a dia, e a gente agora já, nessa linha aqui, segundo semestre, essa iniciativa, por exemplo, de trazer o torcedor para o estádio, né, essa de 5 mil ingressos, então foi algo ali que foi muito discutido, não é? Surgiu um dia a ideia, não, pelo contrário, a gente já estava discutindo isso há algumas semanas aqui para lançar essa iniciativa, mas mais do que isso, Everton, eu acho que tem o torcedor que quer vir ao estádio, e a gente quer que esse torcedor venha, mas não necessariamente o torcedor ele tem o sócio-torcedor para vir ao estádio, né? Óbvio que é um benefício muito grande o desconto ingresso, né? Então muitos que fazem pelo desconto ingresso, mas o que eu quero é que o torcedor ele tenha dentro do programa a experiência com o clube e o nível de engajamento com o clube que é do desejo dele, no fim das contas, né? Muitos torcedores hoje estão fora do Brasil e têm o seu programa de sócio-torcedor. Não necessariamente ele virá ao estádio, mas ele vai ter outros tipos de engajamento. Então aqui, como que eu gero valor para o torcedor independente do tipo de engajamento que ele queira ter com o clube? Essa é a minha maior preocupação. Mais do que, óbvio que a gente quer a casa cheia é muito importante. O Galo só será bem sucedido dentro e fora das 4 linhas, se o torcedor estiver do nosso lado, se o torcedor estiver totalmente engajado e vir ao jogo é um engajamento muito importante e será sempre valorizado. No entanto, o que eu quero é prover experiências para o torcedor, independente do tipo de engajamento que ele queira ter com o clube. Então, isso que, entre aspas, frita a minha cabeça, né, como você trouxe aqui, né, Everton? Isso aqui é o que me tira o sono, no bom sentido, né? Eu falo que desde que eu tô aqui no Galo há 4 meses, né, tem muita coisa acontecendo, muita coisa que foi planejada e sendo executada agora aqui, e aí, quando eu falo dos lançamentos dos próximos 45 dias, são fruto desse período de planejamento, desse período que a gente parou agora com os jogos, né, para ter maior tempo de execução, e agora os lançamentos que acontecerão aqui, justamente alinhados ao que a gente ouviu e tudo que a gente acredita aqui no futuro do clube. Tem uma mensagem que eu recebi agora aqui no Instagram, do Branco JVP, torcedor do Atlético, e ele está dizendo aqui: fala, Everton, por que não coloca um ponto de apoio para cadastramento nas lojas do Galo, da Zona Norte, Zona Leste, outros pontos? Eu creio que isso ajudaria. Mas eu entendo que a logística disso não seria tão fácil, mas existe a possibilidade que o Atlético facilite a vida do torcedor que está mais deslocado, está mais na periferia, com esse alinhamento nas lojas do Galo, de que isso seja um ponto também de apoio para cadastramento, Márcio? Nós queremos fazer uma iniciativa que a gente tem chamado de mutirão de cadastramento de biometria facial. É algo que não está definido data, não está definido ainda o formato, mas sim é uma possibilidade, né, de utilizar as nossas lojas, nossos franqueados, que eu sempre que eu posso, eu falo aqui, né, os nossos franqueados são
torcedores do Galo aficionados, né? São pessoas ali que vivem o Galo no dia a dia aqui, né? E investiram para ser franqueados do clube. Então, sem dúvida, a gente pode pensar nesse caminho, mas o que a gente quer é que a gente tenha um mutirão de cadastramento para a gente facilitar esse movimento aqui de inclusão, né? Não adianta só a gente ter os ingressos ali gratuitos, o ingresso a preço baixo, se o torcedor não consegue fazer o cadastramento, que foi um pouco do que o Elton falou ali. Então, é muito legal ter trazido isso, acho que é uma ideia ir por esse caminho sim, mas a gente, de alguma forma, ampliar e levar esse mutirão para mais gente, até em parceria com o próprio Instituto, né? Ali eu tenho falado com o Zé Henrique, lá do Instituto Galo, que tem muita vontade de fazer isso, então a gente fará, sem dúvida, aí nos próximos meses, não tem um formato ainda específico, mas assim que tiver, eu também trago aqui para vocês, tá bom? Márcio Freire, VP de Negócios do Atlético, obrigado por ter disponibilizado esse tempo para a gente bater um papo. Gostaria que numa próxima oportunidade você estivesse aqui no estúdio também, para a gente não ter um problema do corte aí na internet. Gostaria de recebê-lo aqui e posteriormente também, posteriormente não, a partir de agora também, o espaço aberto aqui para qualquer iniciativa que o Departamento de Negócios do Atlético lançar, gostaria de que a gente pudesse informar para o torcedor, porque uma das formas de você reaproximar aquele torcedor que está mais distante é exatamente usar a mídia, usar a imprensa também para divulgar as boas notícias, porque as ruins nós já estamos aqui enchendo o saco todos os dias. Obrigado, Márcio, um abraço para você, boa sorte aí nessa empreitada. Sem dúvida. Obrigado a você, conte comigo aí, estar no estúdio com você. Aí tá vendo só? Tá vendo só? Por isso que eu pedi para que ele viesse ao estúdio, para a gente não passar por esse tipo de problema que me irrita profundamente. Eu fico maluco. Como é que é, Fabrício? Você jovem, possivelmente não sabe do que se trata esse som aí. Ó. Vai de novo. Década de 90, meu querido. Esperava da meia-noite. Quando dava meia-noite, paga mais barato. Você ia lá, porque era um pulso só, madrugada inteira, até no outro dia, acho que 7 da manhã. 6 da manhã, era um pulso só. Se fosse de 6 da manhã à meia-noite, aí você pagaria por minuto, né? Por minuto. Por minuto. Por Aí era só para rico mesmo a internet. Nós que era pobre, nem computador tinha em casa, tá, filho? Nós ia para lan house. Tinha lan house que funcionava 24 horas. E eu não sei exatamente porque a turma gostava de ficar nos computadores mais de quebrada. Vou falar em meia-noite, o professor que fez, o ator que fez o personagem do professor na novela Rock Santeiro. Astromar. Professor Astromar. Ele nos deixou. Por que meia-noite com isso? Porque Rui Rezende. Mistérios da Meia-Noite que voam longe. Era a música dele, Rui E Rezende. grande torcedor cruzeirense. Ele era torcedor do Cruzeiro? Torcedor do Cruzeiro. Desculpa esse link maluco. Mas olha isso. Faleceu anteontem, né? Esse. E você nunca, não sabe nunca. Quem vai, quem for. Aliás, eu tinha medo dessa novela. Eu tinha medo porque é o seguinte, eu tinha medo porque o próprio professor Astromar tinha medo dele. Cara, era uma figura lúgubre. espetacular. Aliás, que novela. Ah, você gosta ou não gosta, cara? Mas eu tinha medo do lobisomem. Aquele mesmo tempo. Essa novela é boa demais, da Isso é uma aula. Talvez a melhor. Viva Zé Uma Ramalho. aula de dramaturgia. Não quis ficar. Será que canta, HG? Se eu tivesse uma voz dessa, você não tinha me conhecido, não. O Zé Ramalho é um dos maiores artistas vivos no mundo. E ele é bom. E ele tem uma veia rock and roll pesadíssima, Demais. HG. Você sabe quem tem uma veia rock and roll também? Chitãozinho Chororó. Eu também. Mas quer que eu te fale outro? Roberto Carlos. Não. Quem? Luiz Caldas, que eu sigo ele no Instagram. Eu amo aquele demais, homem. O Luiz Caldas, ele não desafina, ele toca pra Ele caramba. tocando Pink Floyd, Dire Straits. E daí tocando Dire Straits, Zé. Nossa, é humilhante o tanto que ele toca guitarra. O André tá xingando minha mãe aqui por causa de vocês, tá? Eu não. Só pra deixar claro pra vocês. Tadinha da minha mãe. Morreu em 97. Assistiu o Rock Santeiro comigo. 85. Coitada da minha mãe, sendo xingada pelo André. O que você quer de mim, André?